Segurança da informação é apenas a ISO 27001? Roda a vinheta, Esdras. Boa tarde, meus queridos. Estamos aqui para discutir um pouquinho sobre o tema de segurança da informação. Estamos aqui com o Lucas Tonetti, que é o responsável pela área de relacionamento da TOS. Boa tarde a todos, boa tarde, Fábio. Boa tarde, Everton. Obrigado pelo convite de vocês. Nosso amigo Éder aí do exterior, né? Já vamos contar quem é. Estamos aqui também com o Everton, que é o nosso especialista de segurança da informação aqui da KMM. E aí, pessoal, boa tarde, tudo bem? E o Éder, que é nosso convidado externo, que é o CISO lá do grupo NSTech. Nossa dona agora. Opa, boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Primeiro, obrigado pelo convite. Espero que essa tarde, esses momentos que nós estivermos juntos, vai ser muito proveitoso para todos nós. Boa. Então, Everton, o que você me diz, cara? Hoje, quando a gente fala em segurança aqui na KMM, eu creio que seja até alguma coisa que as outras empresas pensam também, e pelo fato de nós estarmos no processo de certificação da 27001, o pessoal associou que segurança é ISO 27001. Eles estão certos ou não? Totalmente errados. Colocam isso, um efeito lá. A gente tem essa questão, né? O pessoal associa muito a ISO 27001 com a segurança como se fosse somente isso. Mas existe um propósito. A ISO 27001 ela tem que ser uma ferramenta para você ter uma segurança da informação adequada dentro da sua empresa. E é isso que a gente vai discutir aqui, falar um pouquinho sobre isso e como é que está a questão aí do mercado, como é que a gente vê essas experiências que tem no dia a dia. Trouxemos aqui o nosso amigo Tonetti justamente para trazer essa vivência que ele tem, o Éder aqui com a sua experiência, justamente para poder trazer essa vivência de uma maneira geral para que todo mundo entenda que segurança da informação não é apenas ISO 27001. Perfeito, muito bem elaborado. É uma coisa que a gente vem notando, eu já estou aqui na KMM há 12 anos, de uns anos para cá, esse tema de segurança da informação, ele ganhou uma certa notoriedade, né? A gente percebe que, historicamente falando, é um período muito curto. 3, 4 anos atrás, você ouvia falar muito pouco disso. As empresas usavam o quê? Endpoint, né? Endpoint a gente chama aqui antivírus, né? E olha lá, hoje em dia, a gente vai fazer uma proposta, até na fase da negociação, chega aqueles assessments gigantes pra gente preencher, né? Por sinal, o que é um assessment, né? Tem uma galera que a gente fala bastante esse termo, mas o que é um assessment? Um assessment nada mais é do que um questionário onde você tem que responder algumas perguntas sobre segurança da informação, ou até mesmo sobre privacidade de dados, ou qualquer outra relação, né, que uma empresa queira saber sobre a sua empresa. E você precisa ali responder aquelas perguntas, descrever um pouquinho do processo e aí colocar algumas evidências. É uma forma da empresa, dos nossos clientes, por exemplo, saber como que está estruturado a segurança da informação dentro da KMM, sem ter que vir aqui presencialmente. Então, ali vamos dizer assim, um checklist ali, mas com uma pegada um pouquinho mais avançada, né? Com evidências, descrição dos processos e uma série de outras coisas. Vocês percebem, você, Tonetti, que está mais lá no relacionamento, você percebe que teve esse aumento, essa necessidade, essa busca por mais temas relacionados à segurança? Vocês sentiram isso também? Sem dúvida. A busca ali pela segurança também, refletindo um pouco, não é nada restrito a empresas de tecnologia, né? Então, todas as empresas aí vêm buscando esse tipo de governança, esse tipo de segurança, e a gente vê que vem aumentando gradativamente nos últimos 3, 4 anos, como você mencionou, a busca aí por essas informações. Se você pegar, aí o Éder aqui pode complementar para nós, mas se você pegar, por exemplo, alguns anos atrás, a parte de segurança da informação, as empresas, elas procuravam muito algum profissional ou alguém, obviamente, no geral, quando dava algum problema, né? Então, a pessoa tinha lá o problema, tinha um incidente, alguma coisa, e, né, acabava solicitando aí um profissional, alguém que pudesse auxiliá-lo, mas já tinha acontecido o problema, né? E agora a gente está tendo algumas mudanças aí com o passar dos anos, até porque a tecnologia está muito mais presente. E aí, Eder, como é que você vê isso hoje em dia? No passado, como é que você via também essa questão da segurança? Bem colocado, Everton. Primeiro, acho que dá para separar em 2 pontos aqui. Primeiro, a questão dos profissionais. Antes era muito voltado para banco, né? Muito com instituição financeira que tinha alguns requisitos extras, fugindo de ISO, fugindo de outros requisitos que acabavam pedindo esse tipo de profissional. E como até o próprio Fábio colocou, nos últimos 4, 5 anos que isso começou a surgir com mais força,
de uma forma negativa, vamos colocar todo esse crédito até para o ransomware, que chegou com muita força aqui. Verdade. E as empresas, até por uma questão de defesa, obviamente, para manter o negócio, né, começaram a buscar seguro, né, e começar a pensar um pouco em governança, pensando inclusive numa solução de rollback para isso. Então, quando nós falamos hoje de assessments e governança, isso também está muito relacionado, além da LGPD, que entrou com muita força agora, que também tem algumas exigências que acabam sendo solicitadas, mas principalmente na questão dos assessments, está muito relacionado até a questão dos seguros que são cobertos. Então, lá tem alguns pré-requisitos que devem ser cumpridos, tanto pela empresa contratante como contratado. Então, isso também nos apoia bastante nesse processo e faz esse requisito e essa necessidade ser muito mais latente hoje em dia. Isso aí é muito interessante, né? Ver essa evolução. E como você falou, né? É muito comum essa mudança porque aconteceu incidentes, né? A questão de ransomware. Claro que a gente tem alguns aspectos legais, como você falou, da própria LGPD e algumas outras coisas. O Marco Civil da internet também tem algumas coisas que são aplicáveis. Mas a gente vê essa mudança de uma forma um pouco mais brusca nos últimos tempos, que a gente teve um avanço tecnológico, né? Se a gente pensar, ou se vocês pensarem, né? Pega, sei lá, 10 anos atrás, quem que fazia compra aqui pela internet? Poucas pessoas faziam. Até tinha muito receio. Eu lembro que o pessoal assim, sempre comentava, poxa, será que é seguro? Se eu comprar, será que chega mesmo? Cara, hoje em dia, você pega o teu celular ali, você abre o seu Amazon, o seu Mercado Livre lá, faz a sua compra e só espera chegar. Você nem se preocupa mais com isso, né? Você nem tem essa preocupação. Então, a tecnologia está no dia a dia. Até o smartphone, né? Hoje a gente não vive sem. Se você for viajar, ou você mesmo você estando em casa, né, tranquilo, às vezes no feriadão, se tivesse o teu celular, você já fica meio pilhado, né? É uma parte da vida, né? Já isso aí, né? E, hoje em dia é estranho você ter que ir em uma loja comprar alguma coisa. Ninguém mais faz isso, né, cara? Hoje em dia é tudo online. Então, é necessidade, né? E desse tema de segurança, o fato disso ter sido acelerado, bem observado ali, que os ransomware, né, tipo, ajudaram isso a promover essa cultura de segurança. Vocês veem hoje que segurança da informação ela ainda é um diferencial ou ela já superou essa barreira e é meio que um requisito obrigatório para as empresas ter esse tipo de preocupação? Eu vejo como obrigatório, não tem como fugir disso. Na verdade, ele não só é recomendado, mas ele deve fazer parte do negócio, né? Até porque se vamos tirar essa mitologia de falar segurança da informação, a gente sempre coloca isso de uma forma, parece que a gente eleva muito o nível, né? E sim, ela é crítica, ela tem todos os seus requisitos e tudo mais, mas na prática, tudo isso só serve com um único objetivo: manter o sistema, o negócio funcionando. É plano de continuidade do negócio. Todo o restante é mais do mesmo, né? Então, podemos usar os termos que nós quisermos, mas a continuidade do negócio é o que vale. Até porque isso, vamos lá, isso é o que paga a conta no final do mês, né? Então, você garantir que seu negócio vai estar de pé, ou melhor, você garantir que se você tiver qualquer tipo de incidente ou algo do gênero, que você consiga restabelecer o seu negócio o mais rápido possível, isso aí eu também vejo como algo obrigatório, algo essencial. A gente está falando muito de tecnologia, né? Que a gente não vive sem tecnologia. Então, qualquer tipo de serviço hoje que a gente utiliza, quantas vezes a gente não fica bravo, por exemplo, quando a gente precisa entrar em algum site e o site não funciona, né? Precisa fazer alguma coisa e o negócio não vai para frente. Imagina aí para uma empresa que o seu negócio depende da tecnologia, você passar por uma situação onde tudo está parado devido a algum problema de segurança da informação. E como o Éder falou, o pessoal acha que segurança da informação é um negócio muito complexo, mas não é. Segurança da informação está no dia a dia, né, das pessoas, está na vivência de cada um. Quem aí não cadastra sua senha no site, né? Quem não tem os seus dados sendo informados em vários lugares aí. Então, hoje, faz parte do dia a dia. É algo simples de você ver, de você conseguir notar. E não é algo simplesmente óbvio, tem a sua complexidade para você atingir, fazer com que uma empresa não fique fora do ar, por exemplo, mas, ao mesmo tempo, ela tem uma abrangência que, se a gente for tratar, as coisas mais simples são essenciais. Por exemplo, o pessoal da limpeza, por exemplo, de uma empresa, elas também vão estar envolvidas no meio de segurança da informação. Então, desde o pessoal da limpeza, até terceirizados, até o presidente da empresa, até o cliente lá na ponta. Porque se o cliente também lá na ponta, muitas vezes, não for instruído de alguma forma de como ela tratar a segurança da informação em um software que você fornece ou algo do gênero, pode ser que ocorra um incidente por lá também.
Então, tem uma abrangência bem legal. É muito mais cultural do que ferramental, né? As pessoas ainda associam segurança a antivírus. Eu ia dizer Tem essa isso, relação muito forte ainda. porque se você pegar aí, Fábio, você que está na KMM há muito tempo, como é que você vê, cara, essa mudança que teve de segurança da informação? Como que era antes, como que você vê agora? Porque eu vejo assim que o pessoal realmente tá virando uma cultura. Sim. Então, às vezes eu passo, o pessoal até brinca comigo, né? Com parte de segurança, né? O pessoal sempre vem com coisa, não tem nenhuma senha aqui, não sei lá, ó, já fiz isso, já fiz aquilo, né? Ou vem tirar dúvidas, mas fiquei com dúvidas isso, aquilo. Então, tá tendo uma preocupação maior. Sim, sim. Nós fomos uma das empresas que montou a área de segurança de informação porque a gente viu que era uma necessidade de negócio, né? Não, felizmente não foi porque a gente teve um incidente e tivemos que correr para montar. Foi observando os movimentos de mercado e a gente estruturou essa área. Tanto que o Everett foi o primeiro a fundar essa área aí. Eu lembro que a gente saiu buscando alguém no mercado, encontramos o Everton, isso aqui 2 anos atrás, mais ou menos, um pouco mais. 2 anos e meio, quase 3 anos, né? 2 anos e meio, 3 anos, então a gente evoluiu muito essa parte cultural. A gente teve muitas discussões aí nesse caminho, né? Principalmente quando a gente optou por fazer a certificação da ISO, alguns processos geram um desconforto, né? Sim. Quando você muda algumas coisas. Por exemplo, cara, a gente vai bloquear o USB, o cara não consegue plugar mais um pendrive. Tipo, no momento soa ruim, a pessoa não vê qual que é o ganho que isso está trazendo, mas ele não pensa que esse pendrive pode ter alguma coisa que a hora que ele pluga lá, cara, ele espalha algo por todas as máquinas da rede e pode até, de repente, chegar nos nossos servidores, parar nossas aplicações, enfim. É muito mais abrangente, né? Então, a gente comparar com a KMM, no que a gente está no quesito de segurança de 3 anos atrás e agora, cara, a gente não está em outra prateleira já. Subimos alguns níveis. Cara, eu lembro quando o Fábio fez essa entrevista, a gente conversou, né, na vinda para cá, para KMM. Uma coisa que eu insisti muito com ele, acho que eu fiz umas 3 vezes essa pergunta. Eu falei assim, a direção está comprada com essa ideia de trazer segurança à informação? Porque, como o Fábio falou, é uma coisa que vai mexer com a empresa toda. Não é uma coisa que simplesmente é a área de TI quem vai decidir, não. A segurança da informação ela tem que ser elevada ao nível de estratégia de negócio da empresa. Eles têm que entender aquilo ali como um recurso para atingir seus objetivos, né? Então, foi algo que a gente discutiu bastante, conversamos e acabei vindo para cá. Mas e aí, Éder, como é que você vê essa parte de segurança da informação na estratégia do negócio? Como é que você vê isso aplicado aí no dia a dia com as empresas DNS? Everton, obrigado. Eu estava me coçando aqui para quase estava pedindo a mão aqui para poder tocar nesse assunto enquanto vocês estavam falando aí. Primeiro, acho que você foi muito assertivo quando você falou que a importância da alta direção está envolvida no processo. Por N motivos. Primeiro, tem que ser o nosso maior patrocinador no todo, né? Segundo, se tem uma visão que a segurança da informação ela é da TI e não do negócio, então você também pontuou muito bem essa questão. E o terceiro ponto, que num primeiro momento, como a maioria das empresas num primeiro momento não tem uma questão de governança, de processos muito claro, dá falsa impressão, com todas as aspas possíveis, que nós estamos burocratizando o processo. Sim. Então, uma coisa que eu fazia, talvez em 10 minutos, agora eu vou levar 1 hora aos olhos de quem não está acostumado com essa rotina, com esse dia a dia. E vocês fazem parte desse processo, que vocês já estão uns 2 anos e pouco, trabalhando no processo que agora vai culminar na certificação. Então, é uma jornada, é um caminho a ser percorrido, é uma cultura que tem que ser criada, né? E num primeiro momento, talvez assim, vamos até ser um pouco mais conservador, talvez até burocratize um pouco. Sim. Mas não é burocratizar, é dar visão, é fazer as coisas de uma coisa que nós conseguimos organizar, estruturar e principalmente ter rastreabilidade do que está acontecendo, tá? Então o desafio que vocês estão tendo como KMM, hoje eu tenho vezes 29. Essa é a minha realidade do hoje, né? São 29 empresas as quais nós estamos montando esse processo. Algumas já estão mais adiantadas, obviamente, do que outras, mas que é o caminho natural, não tem como fugir disso, tá? Como nós mesmos falamos, hoje em dia ela deve fazer parte do negócio, né? E então, acho que é mais ou menos por aí. E nesse processo de certificação que nós estamos passando aí pela ISO, e vamos conseguir esse mês, né? Se tudo correr bem, a gente está... Com certeza. Tá bem pronto para esse processo aí. O que você vê, cara? Por exemplo, chegou um assessment do cliente X. Você acha que se a gente, evidenciando que nós temos certificação, isso dá uma autoridade maior para nós? Veja que é muito mais fácil. Uma coisa assim, eu bater no peito e falar assim, a KMM é estruturada na parte de segurança da informação. Outra coisa, eu tenho uma empresa
que é reconhecida globalmente por certificar empresas em segurança da informação. Então, é uma terceira que está falando assim, ó, os caras realmente são bons, a gente foi lá e avaliou. Então, isso tem um peso extremamente grande e, ao mesmo tempo, isso facilita o business aqui, porque todos esses assessments que a gente está fazendo, para o pessoal ter uma noção, a gente precisa, cada um dos itens, vou pegar o último assessment que a gente pegou aqui com o Tonete, 184 questões para serem feitas. Cada uma dessas questões, a gente tem que descrever algo relacionado à pergunta que eles fizeram sobre segurança da informação e privacidade de dados, e depois a gente tem que ir lá e anexar uma evidência, ou seja, tirar um print de uma política ou algo do gênero, mostrar algo que nós fazemos, uma atividade, um registro, algo que comprove que realmente aquilo que nós escrevemos realmente está de acordo com o que eles estão buscando. E olha o trabalho que dá, 180 e poucas questões, né? Então, você tendo um certificado da ISO 27001, muitos desses critérios que eles estão passando, de falar, não, aqui a gente está certificado, então fica muito mais fácil dessas empresas aceitarem que nós temos uma segurança da informação estruturada aqui dentro. E em que momento que esses assessments eles são solicitados, por exemplo? Geralmente, esses assessments são solicitados principalmente na prospecção de cliente. Então, por exemplo, a gente está trazendo o cliente para dentro de casa. A gente sempre fala que o pessoal está, principalmente os gestores aí da KMM, devem estar cansados de me ouvir falando. Ó, não adianta estruturar a segurança da informação dentro da tua empresa se você está trazendo qualquer um para dentro da empresa, qualquer fornecedor. E os nossos clientes pensam da mesma forma. Então, eles não vão trazer alguém para dentro da casa deles que não tem uma segurança bem estruturada. Uma outra coisa que eu sempre uso, a gente estava comentando aqui, com o pessoal que vai entrando nas integrações aqui da KMM, né? Cara, você prefere botar o seu dinheiro, que é uma coisa importante para todo mundo, no Banco Itaú ou no Banco do Joãozinho da esquina, né? Óbvio que todo mundo vai dizer no Banco Itaú, mas tem motivos por trás, porque você já sabe que existe uma segurança, você já conhece o banco, ele é um banco renomado. Então, a questão dos clientes é a mesma coisa, eles não vão colocar as informações, os dados deles em um local que não é seguro, um local que eles podem ter algum tipo de problema. E ainda mais quando a gente fala de segurança da informação na estratégia do negócio. Porque o cara lá na ponta, ele precisa que a empresa dele rode. Então, ele não vai querer a empresa dele parada por N motivos, muito menos para um terceiro. Então, esses assessments para nós chegam nesses momentos e também em outros momentos aí que cada empresa aí tem os seus roadmaps, vamos dizer assim, de tempos em tempos eles fazem alguns levantamentos de fornecedores críticos, principalmente nas empresas, e mandam aí anualmente, ou dependendo aí dos seus cronogramas de avaliação de fornecedor. Posso complementar essa pergunta aí também? Deixa eu até devolver a pergunta para o Everton. Quantos assessments você faz por mês, mais ou menos, Everton? Você tem ideia? Por volta de uns 6, 7, mais ou menos. Dá mais ou menos a média que eu faço a cada 2 dias. É mais ou menos essa pegada. E o que vem facilitando muito até nas questões de ter o selo, tá? Como você mesmo falou, o selo ele já garante alguns estándares. Então, é que nós temos os requisitos mínimos pré-determinados. Então, isso facilita muito o processo. E em muitos casos de clientes que estão nos avaliando, só o fato de ter o selo já nos passa uma fase, por exemplo. Então, os questionários, muitas vezes, eles já vêm a 180 perguntas, elas se tornam 10, 12. Porque todos aqueles requisitos que estão voltados mais para a continuidade do negócio, questões que são voltadas, por exemplo, à gestão de identidade, todo esse processo que é o trivial, que seria o beabá, que a ISO exige, já está contemplado. Se o órgão já certificou, porque está ok. Então, já se passa uma barreira de uma forma muito mais simples, né? Então, hoje os questionários estão chegando para as empresas que já têm a certificação, se reduz aí para umas 30 questões. E aquelas que não têm, obviamente, vai para 150, 180, e depende muito de cada cliente que exige, né? Que ele solicita. Então, dá um trabalhinho sim, tá? Então, ajuda muito esse processo. Nós temos um outro caso que nós temos uma fintech. Aí a régua já é mais alta ainda. Exato. Então, além dos requisitos da ISO, eu preciso atender outras coisas, como a NTT, Bacen, e aí vai outras políticas. E aí até responder a pergunta que nós falamos antes. Segurança da informação é só a ISO? Aí a resposta, não, né? Tem outros N itens que podem ser avaliados, né? Bacana. E o bom de você ter esses processos bem definidos, é importante a gente colocar o seguinte cenário. Não existe 100% de proteção, tá? A pergunta não é, será que vai acontecer algum incidente comigo? A pergunta é quando vai acontecer. Então, quando você cria esses processos, eles te permitem ter uma resposta rápida
com impacto muito pequeno ou até nulo, mas que vai acontecer, vai. Então, se alguém te prometeu que vamos seguir esse processo e nunca vou ter um incidente de segurança de informação, alguém mentiu para você. Não existe esse cenário de 100%, né, Everton? Não, segurança no geral, né? Segurança não existe segurança 100%. É aquela história, né? Imagina aí que você comprou o seu carro 0 km, né? Tá novinho, né? Todo bonitinho. Não vai dar defeito. Não vai dar defeito, mas pode seguir todas as regras de trânsito bonitinho. Ainda assim, pode vir um doido na contramão e bater no seu carro. Então, são muitas variáveis para se controlar. Então, não existe 100% de segurança em lugar nenhum. E é aquela história, é o que você falou. Continuidade do negócio está muito relacionado a isso. É você ter processos bem definidos e o tempo de resposta que você vai levar para aquele incidente. Então, você tem um incidente que vai ser com um tempo muito irrisório, vamos dizer assim, um incidente que vai causar muito pouco prejuízo ali para a empresa. Quando eu falo prejuízo, não necessariamente é financeiro, pode ser de imagem também, e dentre outras coisas, mas que você tenha uma equipe capacitada, um processo bem definido e tecnologia para dar sustentação, para ajudar que tudo isso funcione, para que a empresa realmente continue funcionando. Boa. Posso fazer uma pergunta aleatória para vocês aí, que está diretamente relacionada a esse tema? Manda aí. Como o Fábio é o que está perguntando mais, vou direcionar a pergunta para ele. Fábio, se você pudesse analisar hoje, quando nós olhamos para a segurança da informação, a gente sempre fala muito de processo, de tecnologia, de todas as coisas. Qual você acha que seria o ponto mais falho? Ou seja, onde é que seria o ponto que mais existe probabilidade de nós termos algum item que pode falhar e nos permitir um incidente de segurança? Pessoas, cara, com toda certeza. Pessoas, você não consegue instalar ferramentas dela para te apoiar no controle, né? Então, exatamente. Acho que é a maior possibilidade de acontecer algo através de uma pessoa, com uma intenção ou sem. Acho que tem os dois caminhos. Exatamente. É a famosa história. Você pode colocar o melhor antivírus, você pode colocar o melhor processo, você pode colocar a melhor coisa do planeta. Né? Então, pensando até em gestão de identidade, pensando senha, você pode colocar a melhor proteção possível. O que impede alguém botar uma senha num papel e passar para você, do lado? Porque ela vai sair de férias, enfim. Ela pode ser bem intencionada, ela não quer que o processo pare, ela não quer, até pensando em continuidade, ela não quer que pare. Mas ela não consegue, muitas vezes, se ela não tem muito claro o quanto ela é importante aquele processo, e se ela não está engajada e não entende o que é a segurança da informação, aquele simples ato pode parar a empresa. De uma forma muito simples, né? Simplesmente por ter compartilhado uma senha que era pessoal. Então, concordo 100% com você, pessoas. E é isso aí que a gente sempre fala para você que está assistindo, né? Segurança da informação, ela é construída por todos. Então, por todos. Todo mundo aí tem que se ajudar e olhar para a segurança da informação com carinho aí, para garantir que realmente a empresa esteja adequada e garantir que a empresa realmente não venha ter nenhum tipo de problema, né? Perfeito, cara. E é bom desassociar essa imagem aí que segurança é algo da área de TI, da área de infra. Não, a gente só fica enchendo o saco porque os processos, eles virem hábitos, né? Os hábitos, eles precisam ser praticados até ele chegar ao ponto de ter o hábito. Então tem que ter alguém que fica lá enchendo o saco. Tem alguém que fica com a orelha quente em alguns momentos. E nosso papel é isso aí. Mas a segurança é algo nível corporação, né? Ela está acima de todos nós, né? Não tem uma pessoa que é dona da segurança. Só quem conduz esse tema. E a segurança, ela começa na catraca, né? Ela começa lá na entrada da portaria, não é no servidor, não é na máquina da pessoa, exatamente, né? O Everton deu um exemplo bem positivo, que às vezes o pessoal da limpeza que nós contratamos, você precisa passar por um processo de avaliação, porque eles também fazem parte do processo de segurança, né? Então, faz sentido. Tem essa parte física também na segurança, né? Realmente não é só servidores e máquinas virtuais. E isso aí é uma coisa que a gente sempre comenta que o pessoal, né? Que a gente está falando de segurança da informação. Não é segurança da tecnologia da informação. Então, cara, um textinho, como até o Éder falou ali, que você coloca ali a sua senha, passa para alguém, uma anotação numa agenda, algo que faz ali. A segurança física, né, para você entrar, você ter um crachá, você olhar para realmente, você tá entrando na empresa, garantir que não tem outra pessoa que está entrando ali junto com você quando você passa o crachá que você não conhece. Então, todos esses cuidados tem que ser essencial para a empresa como um todo. Que tem até um estudo lá que a IBM fez com o Instituto Ponemon. Eles falaram que 87% dos incidentes de segurança da informação que aconteceram nas empresas no mundo, né, das empresas que eles fizeram um estudo de caso, aí, grandes empresas, foram por causa de erros humanos. Então, foram pessoas ali, algumas por querer, mas a maioria realmente, às vezes, na inocência. O pessoal tem muito a acreditar que, por exemplo,
tecnologia ou ao mesmo o mundo é um mar de flores, né? A gente que está na área de segurança da informação, eu trabalho com a parte de perícia também, eu já vi muita coisa escabrosa, então a gente é um pouco mais aquela história gato escaldado, né? Mas eu vejo assim que o pessoal vê muito as coisas como algo extremamente simplório. Então, cara, por que passar a minha senha aqui para você? Vai fazer, cara, é só minha senha, cara. Você vai usar, usa ali rapidinho, já me devolve, não dá nada, né? Só que muitas vezes ela não sabe o impacto, inclusive o impacto que ela tem dentro aqui da empresa. Acesso pessoal também, né, Everton? É algo que é bem complexo de ser falado, mas é algo que também envolve pessoas ali. E desde o USB, né? Desde o USB até conta pessoal, é algo que é bem impactante, parece normal. Né? É engraçado porque essa história do USB acho que é o mais clássico, né? Várias empresas aí que eu passei, esse é o clássico. Você bloqueia o USB, o pessoal fica doido, né? Porque, meu Deus, não vou conseguir fazer isso, não vou conseguir fazer aquilo. Mas a empresa fornece ferramentas para você suprir aquelas necessidades. É aquela história que você está tão acostumado a fazer algo sempre, que você acredita que, meu Deus, você mexer ali, você não vai conseguir trabalhar mais, não vai conseguir executar essas tarefas. Tanto que hoje, se a gente vê quantas pessoas, acho que a última vez que eu vi, eu não lembro quando foi a última vez que eu tive, acho que teve uns 2 atendimentos para liberação de USB por alguns motivos que foi necessário mesmo. Então, os outros casos, o pessoal consegue trabalhar bem com essas coisas. Se adaptou, né? Se adapta e assim, a ideia da segurança da informação não é sair bloqueando tudo. Isso eu sempre falo pro pessoal. Não é sair bloqueando, colocando regras ali simplesmente para fazer algo acontecer, não. Segurança da informação é para fazer com que as pessoas trabalhem da mesma forma, só que de uma forma mais segura. Então, se tiver algo, não pode engessar o processo. Tem que ter meios ali para garantir que aquilo vai ser executado com segurança para aquele processo. Então, o pessoal também tem que desvencilhar essa coisa que segurança da informação é sair botando trave em tudo, botando um monte de software que vai controlar a vida das pessoas, o computador que vai não sei o que lá, sei lá, da horário de expediente, desliga o computador. Não tem nada a ver. Né? Segurança da informação tem que ser viabilizado para o negócio. Tem que ter esse feeling. Não é simplesmente sair querendo cortar acesso, cortar um monte de coisa, né? Tem que ter todo um cuidado com isso. Até essa questão da senha que você falou, se a gente for separar teoria e prática, na teoria você deveria usar senhas distintas para as aplicações, inclusive do mundo corporativo e da vida pessoal. Mas na prática não é assim que funciona. Possivelmente o cara passa a senha dele lá, que é cachorrinho 123, se você tentar descobrir o e-mail do cara, tentar lá no Instagram dele logar, possivelmente você consegue logar lá no Insta também. Então, de certa forma, você está expondo algo da tua vida pessoal, né? Com certeza. Isso é um processo, né? É exatamente essa questão da jornada. É uma questão de conscientização, de gerar engajamento das pessoas, não simplesmente sair fazendo. A partir do momento que você cria a consciência e cria essa educação em segurança, a aceitação é muito mais simples. Tá? Então, vocês sabem até... Fica muito fácil para vocês até perceberem isso, porque vocês estão há 2 anos e meio fazendo esse processo. Então, hoje, se vocês chegassem hoje, se vocês olhar para trás, no momento que vocês fizeram a questão do bloqueio do USB, o exemplo que vocês deram, e fossem fazer isso hoje, com certeza a aceitação hoje seria muito mais simples, porque as pessoas entendem o motivo de por que isso é feito. Exatamente. Né? E é aquilo, se você sair fazendo, é um problema. Né? Mas existe uma outra coisa que eu sempre gosto de reforçar, porque esse assunto eu tenho com outras empresas também, existem as necessidades e o processo de mitigação. Em muitos momentos, você não dá tempo para você gerar esse engajamento, você tem que tomar uma ação específica, até por um incidente ou alguma violação que pode acontecer, que é muito iminente. E aí tem uma outra premissa que para mim também é muito válida, acredito que vocês vão concordar comigo, que é uma regra, ela deve ser seguida, indiferente de eu ter engajamento ou não. E por isso que a alta direção é muito importante também fazer parte desse processo. Porque, acima de qualquer coisa, existe a diretriz da empresa. E lembrando que tudo isso aqui tem um único objetivo, manter a continuidade do negócio. Né? Então, em muitos momentos, nós vamos, olhando nós como área de cyber, tá? De segurança da informação, o objetivo sempre vai ser criar engajamento. Mas, em muitos momentos, vai ter que ser uma ação que tem que ser tomada imediatamente, vai ser um comunicado, e como qualquer política, a regra que uma empresa cria, vai ter que ser seguida. Diferente de existir um acordo ou não em cima disso, né? Isso é importante, porque é como você falou, vai ter momentos que a empresa vai precisar fazer esse tipo de coisa. E é importante que as pessoas entendam também isso. E assim, eu sempre falo aqui para o pessoal, principalmente no café de segunda, toda ação que é tomada, ela tem um motivo por trás. Nem sempre aquele motivo ele pode ser divulgado, às vezes tem algumas informações confidenciais, mas nenhuma decisão é tomada sem ter uma real necessidade para aquilo.
Exatamente. E as regras, elas não respeitam crachás, né? Então, ela vai do estagiário ao CEO da empresa. Exatamente. Ambos têm que seguir a mesma regra. E aí tá a importância, né? Muito bem lembrado, Fábio. Tem um ponto, você tocou num ponto muito importante, e até é bom colocar isso aqui, que é muitas e muitas situações, ainda mais quando a empresa não tem a cultura bem clara ainda, é tendencioso que, principalmente a alta direção ou pessoas que têm um cargo um pouco mais elevado, queiram criar um processo, não tentando burlar, mas tentando facilitar o dia a dia, tá? Quando eu falo dia a dia, o dia a dia olhando mais para ele mesmo, para o processo dele. Eu já estou acostumado a fazer dessa forma, se mudar minha forma de trabalhar, logo vai ter um problema. Então, se começa a criar uma lista de exceções, né? Então, o BIOD é uma delas, e outra questão até de acesso. Então, por exemplo, ter um usuário administrador na máquina, por usar meu computador pessoal e assim por diante, né? E se vocês, pelo menos o que acontece comigo com muita frequência cria-se uma lista de exceção, ou se solicita, daí a gente prova que não é a melhor opção, para os usuários que mais têm acesso privilegiados, que possuem acesso às informações mais críticas da empresa. Normalmente é a alta direção, o diretor financeiro, o diretor da própria TI. São essas pessoas que normalmente solicitam os acessos mais flexíveis, vamos colocar assim, entre aspas, né? E ali que tem o maior problema. Porque são essas pessoas que, se elas sofrerem uma evasão, é muito mais complexo do que, por exemplo, pegar uma máquina, pegar o exemplo KMM, é muito mais... O que um hacker ou alguém que for ter um vazamento de dados vai conseguir na máquina do Everton versus do diretor da KMM? Onde vai ter mais informações mais relevantes, né? Então, esse é o que entra no processo exatamente da conscientização, né, do todo, né, de fazer as pessoas entenderem o quanto é importante que a regra que vale para um, vale para todos. Com certeza, e essa parte que você falou, realmente, porque assim, entre aspas, né, quem tem o poder para tentar burlar o processo é justamente quem está ali na alta gestão, né, que fala, não, faz isso, exatamente, faz aquilo, até porque muitas vezes o colaborador vai estar subordinado ali àquela situação, inclusive sob pressão, né, para poder, poxa, mas e aí, o cara é dono da empresa, o cara é diretor da empresa, o cara é isso, será que ele está pedindo para mim fazer uma exceção para ele? E aí, faço ou não faço? Né? Então, existe essa pressão, inclusive, em cima dos colaboradores. Por isso que é tão importante a segurança da informação estar alinhado com o estratégico, estar alinhado com a alta direção, para garantir que realmente esse tipo de coisa não vai acontecer. Até quando a gente está fazendo a certificação da ISO, né, você cria as políticas, essas políticas elas são aprovadas por um comitê, que tem membros da diretoria também. Exatamente. Então, a partir do momento que isso está aprovado, se o processo estiver ruim, a gente não vai criar uma exceção para o cara, a gente vai rediscutir o processo e, de repente, mudar a política e ter que aprovar novamente, né? Não criar uma regrinha para fazer algo de uma forma não muito ortodoxa. Né? O correto é mudar o processo, se ele estiver errado. Não, com certeza. E essa avaliação, como você falou, é necessária. Tem uma pessoa da alta direção junto no comitê que aprova as políticas e faz todo o processo, justamente para garantir que esse tipo de situação não aconteça. E aí a gente vai muito para a questão, o Éder falou, cara, pessoas é muito importante. E o treinamento também é importante. Então, a alta direção, não é porque a alta direção que ela não tem que fazer, por exemplo, um treinamento de segurança da informação. Pelo contrário, igual o Éder disse, se você for uma pessoa que está atacando uma empresa, você vai focar em quem realmente tem os acessos, tem informações irrelevantes para que você consiga atingir seu objetivo. Quem são essas pessoas? Cara, são os diretores da empresa, são o dono da empresa, presidente, vice-presidente, são essas pessoas. Então, o cara vai focar neles para conseguir essas informações. E geralmente são exatamente essas pessoas que conseguem ou que tentam, muitas vezes, burlar esse processo. Então, tem que ter esse alinhamento, senão não vai para frente. E hoje em dia é muito fácil saber quem que é o que, né? Uma engenharia social bem básica, você entra no LinkedIn e você sabe quem que é o dono da empresa. Você vê o domínio e já pensa, pô, e-mail desse cara que deve ser o nome, sobrenome e o domínio. Já consegue, de certa forma, um contato. Então fica fácil de se chegar nesses caras. Até uso como exemplo, em algumas empresas aqui, nós tivemos uma tentativa de ataque com engenharia social muito bem montada, tá? Para uma das empresas do grupo, onde foi direcionado para os antigos donos, que foi uma das empresas que foi comprada, então e veio um e-mail de engenharia como se fosse um documento para assinar, como se fosse uma procuração, tá? E vinha com o link da DocSign, por exemplo. Então, foi muito bem feito. Foi exclusivamente para os antigos donos, diretor financeiro, diretor operacional e CEO da empresa. Esse público recebeu esse e-mail. E obviamente,
por ser muito bem feito e no dia a dia, na correria, acabou clicando, certo? Se houvesse, não tivesse um antivírus bem configurado, se não tivesse permissões de acesso muito claras, se não tivesse sido desativado o usuário admin das máquinas, essa seria uma máquina que muito provavelmente estaria vulnerável e muito provavelmente teria uma questão de vazamento de informações. Nada aconteceu, nós conseguimos tratar o restante de uma forma muito rápida. De novo, aí entra toda a questão do processo e da governança, que vai acontecer? Vai acontecer. O quão rápido nós somos de tratar esse problema e mitigar ele, né? Então, só se prova que faz total sentido ter esse tipo de ação, né? E como é comum. Se nós pegarmos aqui e tivéssemos tempo para isso, e pudéssemos falar de cada um dos itens, eu posso chutar, nesse ano, nós estamos em abril, já passamos por umas 10, 12 situações semelhantes a essa. Isso faz parte do dia a dia, né? Não quer dizer que nós estamos bem ajustados e bem preparados para isso, que não vai acontecer, né? O quão rápido nós somos de corrigir, caso isso ocorra, e o menor impacto possível. Até agora os impactos foram 0, né? Por enquanto está 11-0 para nossa equipe de segurança. Mas em algum momento pode acontecer, né? E essa questão, a gente falou muito, né? Depende das pessoas, então o e-mail vai chegar para... Não necessariamente, é claro que tem um foco maior, né, em pessoas com grandes cargos, mas pode ser que chegue para qualquer um. Então as pessoas têm que saber como proceder. Se encontrar, por exemplo, um e-mail, cara, o que eu faço com aquele e-mail? Eles têm que saber, tem que ter uma cultura. Aos poucos a gente vai conseguindo. Hoje a gente até fala com um pouco de orgulho, né? Que a gente tem muito e-mail que a gente recebe para poder validar, verificar se teve algum tipo de problema, se é um e-mail realmente válido, se é um e-mail... Então a galera manda bastante esse tipo de coisa para a gente validar se é um e-mail que dá para o cara responder, dá para ele clicar e uma série de outras coisas. Mas é uma coisa que vai depender muito das pessoas. Se não tiver a nossa capilaridade na ponta, que é o colaborador, a gente não chega a essa informação. Muitas vezes chega tardiamente. Porque às vezes o cara já clicou e o cara às vezes fica com receio de contar que clicou, fica com medo. Eles têm que saber que essa parte de segurança da informação está aqui para apoiar eles, para ajudar, para dar sustentação, inclusive para poder conversar com eles e entender o lado deles. Por que ele acabou clicando? Poxa, cara, eu estava distraído. Não, cara, eu não sabia. Vamos dar uma dica aqui para você. Chega ali, vamos te explicar. Dá uma olhada nesse videozinho aqui, que ele explica certinho para você como você identificar esse tipo de problema, para que isso não ocorra mais. Então, realmente, tem muito desse tipo. E hoje em dia, vocês falaram, cara, é muito fácil obter informação. Uma dica aí para o pessoal, né? Quem de vocês aí deixa suas redes sociais abertas? Quem de vocês deixa seu LinkedIn com sua foto aberta? Quantas vezes a gente não viu aí golpes simples que a gente vê no dia a dia, de WhatsApp, que os caras vão lá e pega o profile do LinkedIn, né? Pega ali a sua foto, se passa para uma outra pessoa. E assim como o Éder falou, cara, já teve diversos problemas em relação a phishing. Já teve uma outra empresa onde passou no processo, mas isso era um teste de invasão. Então era um pouquinho diferente, era algo controlado. Mas chegou um nível do phishing que os caras fizeram um profile, né, de um diretor de uma empresa e adicionaram nas redes sociais, mandaram para o colaborador, né? O colaborador aceitou, viu ali, poxa, realmente é o cara ali e tal. E aí mandou uma mensagem, tipo, eu tô aqui não sei aonde e tal, e eu preciso que você me mande essas documentações aqui para mim, porque eu não consigo acessar e eu preciso resolver isso aqui com o cliente para hoje. O colaborador lá na pressão, o que ele fez? Aquela história, né, de achar que só por a pessoa estar num cargo de alta gestão ela pode burlar todo o processo, enviou essas informações, e, enfim, essas informações foram parar no report do teste de invasão. Mas veja como é simples, não é algo complexo. As pessoas têm muita mentalidade de acreditar que o hacking em si, né, é algo extremamente complexo, é o carinha lá da tela preta que vai ficar lá, né, codificando e fazendo umas coisas. Cara, a maioria das coisas vem por engenharia social, vem por a pessoa se passar por alguém, passar essas informações. E hoje no mundo digital é muito difícil você garantir que a pessoa realmente do outro lado é aquela pessoa. Então por isso que a gente tem que ter esses controles e esses cuidados, né? Deixa eu até trazer uma estatística para vocês aí que faz sentido exatamente no que você falou. Nós temos algumas empresas do grupo que fazem um trabalho chamado background check, onde checa basicamente a documentação e se ela é ela, né? Então, valida CNH, os documentos do veículo, tudo mais, informações públicas, tá? E nessas aí, nós temos por dia, são 3.500 checagens em dia, tá?
ataques são feitas em uma dessas empresas. Eu conversei com eles na semana passada. Em torno de 20 por dia, 20 fichas por dia, tem falsificação de documentos, onde o pessoal troca exatamente a foto do motorista, coloca uma foto qualquer para se passar por ele, para poder fazer um roubo de carga. Então, obviamente não passa, né? O pessoal faz exatamente esse trabalho, mas 20 por dia. Tá? Então, não é nada tão complexo. O que você falou, você não precisa ser um gênio para poder trocar uma foto lá e se passar por tal. Né? E como estatística também, 2% hoje, você pode falar que são crimes cibernéticos que são de alta complexidade. Todo o restante é engenharia social. Então, 2% que nós falamos de ransomware, que nós falamos de algum tipo de invasão, de vazamento de dados, que tem uma complexidade mais alta, que existe uma sofisticação naquele tipo de ataque. Todo o restante é usuário interno, é alguém que passou uma senha, deixou um computador aberto, e aí vai. É legal. Até esse caso que você comentou do pessoal que faz esse trabalho de checar as documentações, ele ilustra bem que a segurança ela é feita em camadas, né? Não existe um ponto único, né? Você vai tendo etapas que até alguém conseguir chegar a cometer algum dano na tua estrutura, tem várias camadas que ele vai ter que passar, né? Aqui é um exemplo, né? Se não tivesse essa camada, fosse só o software aceitando que o cara imputou, tinha passado. Exatamente. Isso é importante, é o famoso briga de gato e rato, né? Enquanto acham uma brecha em algum lugar, em uma das camadas, você vai identificando, e aquilo que o Éder falou, processos, tecnologia traz muita visibilidade para o negócio. Treinamento de pessoas. Então, você começa a ter visão. Então, você começa a colocar essas barreiras. Quando você descobre que, sei lá, o cara burlou a primeira barreira e está na segunda, você já, opa, alguém burlou a primeira barreira. Vamos corrigir a primeira barreira, o cara volta pro ponto inicial dele. Então, você consegue garantir a segurança. A segurança realmente é em camadas. Você ter vários... Não existe bala de prata, né? Aquele termo. Não existe algo... compre minha solução, né? Compre essa tecnologia que vai garantir a segurança da informação para a tua empresa. Não existe. E o nosso desafio dessa área, ele tende a ficar cada vez mais complexo, né? Até eu vi recentemente, acho que ainda não foi divulgado, mas eles criaram umas ferramentas que você imputa um áudio lá do Everton falando... E ele reproduz a voz do Everton. Então, por texto, texto até ok, né? Você consegue ligar para o cara e confirmar. Mas agora algo imitando a voz... E digo mais, voz e vídeo. Os caras já conseguem se passar por outra pessoa por um vídeo. Então, por exemplo, pegar aqui o Tonete, por exemplo, falando, sei lá, uma frase totalmente aleatória, que não tem nada a ver com ele no contexto. Então, tem isso. Tem muita... Inclusive, a gente vê muita fake news, né? Relacionado. Então, tem toda uma sofisticação por trás. E a tecnologia está vindo. Ela tem aqueles dois viés, né? Ela traz muito auxílio, ajuda muitas pessoas, mas sempre vai ter aquelas pessoas que vão usar a tecnologia para as coisas ruins também. É gente tentando arrumar de um lado e gente tentando bater do outro, né? Isso sempre vai ter. Assim. E falando nisso, a gente pegou um pouco falou bastante de segurança. Segurança e governança é uma coisa que elas andam muito próximas ali, né? E um termo que apareceu recentemente aí, recentemente não, mas que entrou mais ou menos em vigor foi a tal da LGPD, né? Que veio assim meio façam e se virem. Tiveram alguns prorrogar as datas algumas vezes, né? Mas já está acontecendo de ter multa e coisas nesse sentido. Né? Tem já. Então a Lei Geral de Proteção de Dados aí, né? Já entrou em vigor faz um tempo e agora nós tivemos aí algumas indicações da NPD, inclusive de como que vai rolar esse processo aí de multas e algumas outras coisas. Lembrando, né, que a LGPD ela não veio para beneficiar empresas, né? Ela veio para beneficiar as pessoas físicas, né? Então, o pessoal lá, seus dados, né, os meus dados, os dados do Tonete. Eu que trabalho com a parte de perícia aqui no estado do Paraná, eu vejo assim que tem muitos problemas. Hoje, para vocês terem uma ideia, a gente não tem um sistema de dados integrados entre os estados. São poucos estados que tem. Então, por exemplo, o Éder... Você é de que cidade mesmo, Éder? Eu estou em Dois Irmãos, no Rio Grande do Sul. Próximo de Gramado, para ficar mais fácil de saber onde fica. Dois Irmãos, lá no Rio Grande do Sul, né? Então, eu pego os dados do Éder e eu vou lá para o Nordeste do país, com as informações dele, e eu consigo emitir lá um CPF, toda a documentação dele com essas informações. E aí o Éder, como é um cara bom de score lá, Serasa lá no top, né? Eu vou lá e faço um monte de compra lá no nome do Éder, né? E o Éder vai saber isso quando? Cara, quando o nome dele for pro Serasa, né? Então veja o transtorno. E essas pessoas têm duas opções, né? Para fazer. Ou elas bloqueiam o CPF delas, e aí a pessoa só consegue comprar por boleto,
ou a pessoa vai ter que, toda vez que tiver uma compra ilegal no nome dela, ela vai ter que ir lá fazer um boletim de ocorrência. Olha o transtorno que esse tipo de coisa pode dar para as pessoas. E as empresas não tinham uma regulamentação para isso. Então, os dados das pessoas trafegavam. Inclusive, tinha muita troca, né, de dados, essas coisas, tipo, uma empresa X tem uma base de dados, ela quer fazer prospecção, ela troca com a empresa Y, e assim vice-versa, para poder fazer prospecção de clientes, principalmente no B2C, né? Então, isso aí veio para proteger essas informações. E ela está muito vinculada com a parte de segurança da informação. Se a gente for pegar a Lei Geral de Proteção de Dados, assim, eu chuto que por volta de uns 60%, 70% são boas práticas ali de segurança da informação que estão ali dentro, para você conseguir adequar uma empresa. E sem falar que ela vai trazer, essas boas práticas trazem benefícios, porque a empresa não vai ter uma série de transtornos. A gente falou muita coisa sobre segurança da informação, uma série de outras coisas, como a gente falou, tudo tem um motivo por trás. Então, inclusive, a Lei Geral de Proteção de Dados veio para definir isso e deixar as claras. Empresas, vocês vão pegar esses dados, ok, então vocês precisam trabalhar dessa seguinte forma. Porque é aquela coisa, quando não existe regras, né, cada um faz o que quer com as coisas. Proteger os dados deveria ser meio que obrigação da galera, né? Tiveram que criar uma lei para obrigar as pessoas a fazer o que já deveria ser uma obrigação, né? Mas faz parte. Que na verdade, proteger dados aí entra um pouco, tem uma questão de conceito aí. Proteger dados até então, quando você olha especificamente para segurança, olhando pela 27.000, você está muito pensando na integridade dele, né? Quando você olha para a LGPD, o que ela preza é pela privacidade desses dados. Então, basicamente a diferença é essa. Tanto que a ISO acabou fazendo? Ela criou um braço da ISO 27000, que se tornou a 20701, na verdade, que trata exclusivamente de privacidade, tá? Então, isso vai ser o caminho natural das coisas. Depois que se certificar com a ISO 27000, que eu estou garantindo a segurança da informação e pensando em continuidade do negócio, vamos colocar assim, para ficar mais fácil, a tendência é que nós vamos ter que depois avançar pensando na ISO 27701, que aí pensando em privacidade, também englobando todas essas questões dos processos voltados para a privacidade. Então, basicamente, a diferença é essa, Fábio. Você tem a 27, que pensa em integridade, né? E a outra que pensa em privacidade. Mas, enfim, a LGPD não consegue existir se não tiver a 27.000. Na prática é isso. Exatamente. E é legal para você ver que tudo ali vai se complementando, né, essas coisas. A gente vê que, poxa, mas e aí? O que a KMM tem a ver com isso? LGPD, né? Não é B2C? A KMM não é B2B? Por que a gente tem que se preocupar com isso? Aí a gente pensa, né? Lembra que a gente falou? Aquela historinha lá do Banco Itaú, né? Como é que os clientes olham onde eles vão colocar as informações deles? Se vocês pararem para pensar, nós temos aí informações dos clientes, né? Ou de colaboradores desses clientes. Então, se acontecesse algo que fosse impactando a KMM como um todo, seria algo extremamente exponencial, porque não é nossos clientes. Muitas vezes é os colaboradores dos clientes ou os clientes dos clientes que estariam sendo impactados. Então, veja o tamanho da importância que é você ter uma segurança da informação estruturada para garantir uma continuidade do negócio, além de você também ter uma questão de privacidade bem alocada dentro da empresa para você saber como você vai tratar essas informações. Show de bola. Bom, pessoal, acho que era isso que a gente tinha para contar. Um pouquinho sobre segurança, né? Um tema muito grande, muito amplo, né? Se fosse falar, precisa uns 3 dias para poder falar tudo, né, Fábio? Não tem condições, né? Então, coisa, né? Acho que 1 hora, 1h30 deu para falar bastante coisa, deu para pegar principalmente os principais pontos aí. E espero que seja a primeira de várias, né? Exatamente. Com certeza. Ô, Éder, manda um recadão aí pro pessoal aí que a gente vai estar certificando na ISO 27001 aí. Possivelmente vocês vão estar vendo esse podcast e nós já vamos estar no processo aí de certificação. Verdade. Você já tem a data de quando vai ser o processo? Nós estamos aí com uma pré-auditoria alocada aí para quinta e sexta-feira. Vai ser divulgado aí pro pessoal. Quinta que dia? Não sei que dia que esse vídeo vai para. Dia 13 e 14. Possivelmente eu acredito que talvez esteja errado, mas talvez esse vídeo saia dia 14, se eu não me engano. Mas... Então, se eu posso dar algumas dicas para aí, pessoal, fiquem tranquilos. O processo ele é simples, tá? Não é nada que vocês já não vivem no dia a dia de vocês. A questão não é nem saber na ponta da língua tudo que está acontecendo, mas saber onde estão as coisas e fazer acontecer. Então, fiquem tranquilos, se sintam à vontade, estejam disponíveis para o auditor quando isso acontecer. E, com certeza, nós já fizemos auditoria com vocês, então nós estivemos aí, conhecemos algumas pessoas,
com certeza vocês estão super preparados. Nós vamos estar aqui na torcida. E dependendo de quando for a auditoria efetiva, eu faço questão de estar presencial aí com vocês também. Show de bola, com certeza a gente vai chamar vocês aí para participarem. Considerações finais aí, senhor Tonetti. Quero dizer que o selo, a certificação é um diferencial da nossa empresa e, sem dúvida, vem para somar aí dentro da nossa estrutura, né, dentro da nossa governança e junto aos clientes. E obrigado pelo convite, Fábio, Everton, Éder. É sempre um prazer estar contando e complementando aí as ideias que vem para a gente como empresa, tá? Boa. Eu deixaria de dica no mundo não existe pergunta burra, né? E principalmente no mundo de segurança, muito menos, cara. Se você está com dúvida de alguma coisa que você recebeu, ou se você clicou, cara, procura a gente, tá? Tem o nosso e-mail lá do Security, que você faz o encaminhamento dessas dúvidas, mas, cara, não existe pergunta burra nesse mundo, tá? Faz a pergunta que a gente vai ajudar vocês a resolver o problema. Ou evitar que ele aconteça. Não, eu digo mais, né? O time de segurança está aqui para servir vocês. Então, fiquem à vontade para vir, conversar, tirar dúvidas, né? Trocar uma ideia. Tem algo que vocês não sabem, um motivo. Isso aí eu sempre deixo muito claro, pessoal. Poxa, eu não sei por que eu estou fazendo isso aqui. Vem pergunta que a gente mostra na prática, tá? Ou por que vocês fazem determinada coisa. É importante que vocês entendam a motivação por trás. É aquela história, a gente sempre falou aqui, não existe nada que a gente faça que não tenha um motivo para aquilo acontecer. Então, venham perguntar, não existe pergunta burra, venham conversar, fiquem tranquilos para a auditoria, salvem o portal de gestão e governança nos seus favoritos. Não briguem com o auditor. Não briguem com o auditor, tá? Ele está ali para fazer o seu trabalho. Então, e fiquem tranquilos que a gente vai estar ali para apoiar vocês. A gente sabe que na hora vai ficar todo mundo nervoso, tá? O auditor sabe que vocês vão estar nervosos, tá? Fiquem assim... tranquilos, porque a gente vai estar ali para poder dar todo o aparato para vocês poderem fazer uma boa auditoria. Fechou. Obrigado, senhores, e até a próxima. Valeu, pessoal. Muito obrigado, pessoal. Um abraço. Valeu, até a próxima. É nóis.